Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho para que possam ir abrindo, entrando. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui. É sempre maravilhoso poder estar aqui com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa quarta live. A nossa quarta live de várias que nós estamos trabalhando, eu e a minha amiga e terapeuta, colega de trabalho, Eli, numa sequência de dores, de feridas. A nossa fundamentação dessas lives, ela está baseada num livro chamado As 5 Feridas Emocionais, autora Laise Bourbeau. E essas 5 feridas, esse livro que nós estamos baseadas, fundamentadas, também estamos baseadas nas nossas experiências pessoais e nos nossos atendimentos. Porque nós entendemos que o ser humano, ele faz de tudo para não ter consciência do sofrimento. Porque senão ele entra em contato com a dor. Então, o objetivo dessas lives é justamente para isso, para trazer consciência, trazer uma percepção, para que vocês possam se perceber. Meu nome é Silvana Ionara, mas podem me chamar de Sil. E eu sou terapeuta integrativa, trabalho com a metodologia humanoterapeuta, sou psicanalista, com espiritualidade e facilitadora do Círculo da Vida. E agora eu vou chamar a terapeuta Eli para que nós possamos iniciar essa ferida, a ferida. Ah, Aí, olá, oi Eli, seja muito tudo bem-vinda, bem? tudo Muito bem? obrigada. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui para mais uma live dentro da nossa proposta, né? Sim, Estamos na quarta live, né? na quarta live. Programamos, a princípio eram 6, a gente já vai anunciar que tem mais uma, né, Sil? Nós Não, gostamos do negócio aqui, né? a princípio eram 5, nós já vamos passar para sexta. Porque tem muito conteúdo, né? Tem, Mas, tem. mas E enfim. longe de nós duas querer esgotar esses temas, né, Eli? É, Ah, sim. uma, é apenas um olhar, uma percepção para que cada um possa ir se percebendo, né? Porque às vezes a gente tem, não sabe, às vezes não, a maioria das vezes nós temos e não sabemos e não nos percebemos nestas feridas, né? Mas Li, se apresenta, por favor, né? Que eu já me Sim, apresentei. sim, então. Olá a todos que estão nos acompanhando, quem vai assistir depois também, né? O meu nome é Eliane e pode me chamar de Eli, pode me chamar de Li, também de Lili.
Eu sou humanoterapeuta, parceira do Espaço Humanidade, sou psicanalista, espiritualista, facilitadora do Círculo da Vida e estamos aqui. Eu atendo 100% online e faço esse trabalho por missão e assim atendo com muito amor, com muito respeito. Nós estamos nessa sequência de lives falando sobre dores, algumas bem conhecidas, né? Algumas experimentadas e vivenciadas. E estamos aqui, né? Cumprindo o nosso projeto, fazendo por missão. E hoje a gente vai desenvolver um pouco do conteúdo sobre a dor da traição. Sim. E antes de nós entrarmos na ferida propriamente dita, eu acho importante a gente trabalhar também aquilo que a gente vem trazendo, como a máscara ela inicia nas nossas vidas, né? Porque isso é bem importante para a gente não entrar direto na dor, né? Porque assim, toda experiência nossa, ela precisa ser vivida na aceitação. Mas aceitação, aquela aceitação genuína, não aquela aceitação superficial. Porque enquanto nós não aceitarmos as nossas experiências vividas através do amor, que a vida foi como foi e tá tudo bem, né? Porque assim, ok, sofri com isso, sofri, mas ela não tem como você voltar atrás e mudar essa experiência. Então aceitá-la é a diferença, porque senão nós vamos continuar repetindo essas experiências, só trocando de situações, de pessoas. Então, trazer essa consciência para que cada um possa entender aquilo que está vivendo, através dessa aceitação baseada no amor de si, né? Então, eu acredito que essa aceitação é a chave para dar o início para essa consciência, né, Li? Sim, e aceitar essa ação que nós fizemos, né? A aceitar isso que aconteceu conosco, acolher isso, para que a gente possa também nos perdoar, né? Nos perdoar no sentido assim, o que nos causou de dor, a dor que nós causamos a nós mesmos e que também acabamos causando aos outros, em função dessa nossa experiência, dessa nossa vivência. E então a ideia é trazer as informações, trazer consciência, para que a gente possa se perceber, se olhar de um outro lugar também, né? Uhum. Nessa proposta. Sim, eu gosto de trazer essa frase da Laise Bourbeau, que é a autora do livro, e é uma das frases mais fortes do livro para mim. Ela diz assim, ó: enquanto uma pessoa não tiver vivido a experiência dela no amor, ela deverá voltar à Terra para reviver a mesma experiência, voltando com as mesmas almas, mas em papéis diferentes. Então, esse olhar para aquilo que nós estamos vivendo, né, é o que quando você traz o perdão é o mais difícil que nós temos para trabalhar. Perdoar não lá fora, perdoar nós.
nós mesmos. Porque esse perdão, ele tá junto com essa aceitação. Aceitar a minha experiência e me perdoar aonde eu me coloquei. Porque senão o perdão, ele não, a aceitação não vai estar fortalecida e o perdão não vem. Aí sempre eu continuo com aquele julgamento, com aquela acusação e com aquelas críticas a mim mesmo e para com o outro. Isso. E também com aquela ideia, a gente já vai trazer o conceito, a etimologia da palavra traição, né? Sim, Mas antes, aquela ideia que o que está dentro está fora, né? Eu só reconheço aquilo que eu conheço. Então, quem passou por essa experiência, por essa dor de ser traído em algum nível, em alguma situação, em algum momento, porque existem várias maneiras, várias formas disso acontecer. E isso acontece primeiro da gente com a gente mesma, né? E depois que isso se estende. Mas eu acho que agora a gente já pode trazer esse conceito, depois a gente entra na questão da máscara, né, Sil? sim, sim. Só eu quero trazer como essa máscara, Onde ela como as começa? máscaras começam, Isso, né? uhum, As isso. 4 fases desta máscara. Como que ela inicia na nossa vida? Lá na primeira infância. A primeira Uhum. fase, nós temos a alegria de ser quem somos. Alegria, a felicidade de colocar a nossa essência, de ser quem realmente somos. A segunda fase, ela traz o primeiro contato, ela conhece a dor. E ela conhece essa dor e se depara com ela. A terceira fase é a fase da crise, é a fase da rebeldia. E nessa fase, nós nos tornamos aquilo que o outro quer que a gente faça, né? A gente se espelha porque a gente quer ser aceito. Então a gente coloca e começa o processo da máscara. E na quarta fase é onde nós colocamos a máscara. E quando nós colocamos a máscara, nós colocamos por pura proteção. E a máscara, ela também é um ato heróico nosso, né? Para a gente conseguir sobreviver e administrar as situações e aquele ambiente onde nós estamos. Quando a gente tem lá no início, né? Isso é quando a gente é criança ainda. Aquela alegria, né? Que a gente está ali manifestando plenamente a nossa essência. E aí acontece algo e a gente entende, a gente interpreta que aquilo que fizemos não agradou, né? Então, na minha naturalidade, eu fiz algo que, que gerou uma reação que eu entendi que não foi legal, que eu entendi que é como se eu não tivesse feito certo, né? Então, eu preciso fazer algo para me adequar, para me organizar com esse ambiente, com essas pessoas, e aí que eu começo a deixar de ser quem eu sou em essência, começo a criar uma outra maneira, né? É onde a gente vai criando as nossas máscaras Sim, e, e nos esquecendo de nós, né? Deixando de manifestar aquilo que a gente realmente sente, aquilo que a gente realmente quer trazer. E aí que a gente começa a se afastar da gente também, né? É, e, e ali que acontece, assim que eu vejo, assim que eu percebo.
a, a ideia de que antes de alguém me trair, eu me traí primeiro porque eu deixei de falar ou de fazer algo que eu queria, que eu tinha vontade de fazer ou de ser. Mas lá atrás, quando a gente é pequenininha, a gente não tem essa clareza, né? Então, assim, é uma coisa que vai acontecendo e hoje a gente tem uma outra forma, hoje a gente tem condições de voltar lá, olhar para essa situação com uma consciência diferente daquela que nós tínhamos, né? E tentar resgatar isso. Mas a máscara, graças a essa máscara, a gente conseguiu sobreviver. Então, olhar para a máscara também com acolhimento, com compaixão, porque se não fosse por ela, a gente não teria sobrevivido. E trazendo aquela comparação que a gente fez, que o livro traz também como a analogia da máscara como uma luva. A finalidade da máscara é proteger uma dor. É para não voltar naquela dor que eu criei uma máscara. Assim como a luva que nós colocamos na mão para proteger a nossa mão do frio ou do calor, ou para proteger quando tem algum ferimento, alguma coisa. Quem olha para a nossa mão com uma luva não faz ideia de como está a nossa mão. E se nessa mão tem um machucado e a pessoa pega na nossa mão, mas com a luva por cima, escondendo o que tem, e apertar, a gente vai sentir dor, mas a pessoa não fez de propósito, né? Ela nem sabia que aquela dor, que tinha um machucado. Então a máscara é isso também. Ela camufla, ela disfarça e ela nos protege de uma dor. Sim, E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? exatamente. Só que quando nós tomamos consciência, essa é a diferença. Quando a gente toma consciência da ferida que nós temos, e nós trabalhamos nela, na questão de trazer a consciência dessa ferida e buscar a cura, no sentido de cuidar dessa ferida, limpar ela, tirar toda o que precisa ser limpo. É como se fosse uma ferida física. Nós vamos tomar a consciência de quando nós estamos tendo uma reação em função da ferida ou quando nós somos nós mesmos. Essa é a consciência. Então, quando algo externo me starta, eu percebo se aquilo que eu estou tendo é reação da ferida ou sou eu mesmo. E quando é que eu vou saber disso? Quando eu estiver em paz comigo mesmo. Quando eu estiver Isso. bem. Porque assim, usando das nossas experiências, quando eu percebo que aciona a ferida em mim, como ela já está trabalhada em mim, eu já percebo. Aqui acionou a ferida. Aí, como ela está tratada, eu consigo me manter. Mas eu já tive muitos momentos que ela não estava tratada antes de descobri-la, que as minhas reações eram em função dessa ferida. E aí eu me machucava mais ainda e machucava todos que estavam envolvidos. Mas primeiro era o meu machucado, a minha dor. Essa é a diferença quando você toma consciência da tua ferida. E a gente para de sofrer por isso. Eu acho que isso é uma coisa também importante, porque quando nós olhamos para a nossa dor e a gente trata, e com a metodologia humanoterapeuta nós conseguimos fazer isso, olho, consigo identificar, limpo todas as massas, né? E aí eu consigo dar
olhar para essa dor de um outro lugar e de um outro jeito, com uma outra consciência e ter essa clareza. Sim, Eu não apago, a gente não tira, né? No sentido assim, nunca mais vou me lembrar que eu passei por isso. Não, não é assim. A gente lembra, claro que a gente lembra, mas a gente lembra e a gente não sofre. E isso. hoje a gente está aqui conseguindo falar desse tema, de todos esses, né, Sil? Uhum. Nós só conseguimos porque nós passamos pelo processo. Então a gente compreende. E por isso a gente fala com muito respeito, com muito amor, porque são experiências, às vezes, dessas 5 feridas que nós estamos elaborando, e hoje essencialmente sobre a da traição, para mim o que foi mais forte na minha vida foi o abandono, mas a gente vai ver ao longo da live que a dor do abandono, quem experimenta essa dor do abandono também pode ter experimentado a da traição, né? E dessas dores, dessas feridas que nós estamos trazendo, também é possível que nós tenhamos, em graus diferentes, que nós tenhamos experimentado elas. A gente vai percebendo isso através das características, do, através de como a gente se comporta, de como a gente olha para certas coisas. Então, assim, das características que a gente vai trazer, pode ser que você não tenha todas, mas vai depender também do teu grau de identificação com essas características e a gente vai se percebendo, né? Isso aqui eu costumo fazer, isso aqui acontece comigo, né? Isso aqui é bem intenso, isso aqui é menos intenso, porque dependendo da intensidade da nossa ferida, da nossa dor, vai ser também a força da nossa máscara, Sim. né? O quanto a gente usa, o quanto a gente faz uso dessa máscara vai depender se essa ferida ela é profunda ou não, Sim. né? Se ela Porque em é a nossa primeira, se ela é isso, a que está intensa, ou isso, se é aquelas com a intensidade um pouco mais leve, porque todos nós temos todas. isso, nossa, a gente vai vendo às vezes é isso numa profundidade maior ou de uma forma superficial, né? Sim, Nas nossas relações a gente acaba experimentando. E sim, então acolher isso também, né? Acolher isso. sim, isso mesmo. Bom, vamos entrar na ferida, então. Sim, trazendo, né, primeiro a A etimologia da palavra e etimologia. tal. Isso. Você quer falar da etimologia? Tá, eu vou ler aqui, tá, Sil? Porque eu Sim, não decorei. Mas isso sim. enfim, olha, pela etimologia, a palavra traição, ela vem do latim traditio. A traição é o erro que quebra a lealdade ou a fidelidade que se deveria guardar para com alguém ou algo. Agora, com essa palavra, é bem curioso porque aconteceu com a palavra o que ela significa. Traição é uma palavra que traiu as próprias origens. O Aham. termo provém do latim, né? Que em linguagem militar tinha o significado de entregar nas mãos de alguém. Tradere, entregar nas mãos de alguém, referindo-se às armas ou à cidade. E o substantivo traditio corresponde à entrega. Teve seu significado original mudado, passando a ter o sentido de falta de lealdade. Então, é a quebra de fidelidade e confiança. Isso. Só que
aqui é a chave. A quebra da lealdade e da fidelidade, primeiro comigo, primeiro a mim mesmo. Porque assim, nós vamos vivenciar as nossas feridas no nosso meio, aonde a gente nasceu. Só que nós vamos viver isso com os nossos genitores, mas de acordo com aquilo que você vier trabalhar. Porque aí eu escolho estar nesse ambiente. Isso nos fortalece muito quando a gente entende que os nossos filhos nos escolheram. Nós escolhemos os nossos pais para que a gente possa vivenciar essas feridas. E a Isso. traição, como todas as outras, inicia também. Só que é como eu percebo, porque eu venho trazer isso. Não é que eu fui traída pelo pai e pela mãe, é como eu me percebo diante do meio em que eu vivo. Esse eu me perceber, ele está ligado com a minha interpretação de algo que aconteceu comigo. Não necessariamente com a intenção da pessoa, mas é Isso. a minha interpretação. E daí vem aquela frase, né? Que eu não sou responsável por aquilo que o outro interpreta. Eu sou responsável por aquilo que eu faço, por aquilo que eu falo, mas como que o outro recebe, como que o outro interpreta, isso é dele. Então, nós, com tantas pessoas no mundo, nós escolhemos duas pessoas para ser nosso pai e nossa mãe. Com tantos lugares que tem no planeta, a gente escolheu exatamente esse país, esse estado, essa cidade, esse endereço, essa cultura familiar para nascer. Então, isso tudo tem um propósito. E pode ser que para outra pessoa a experiência que eu vivi, a outra pessoa ela vai olhar de outro jeito, vai interpretar de uma outra forma, mas para mim, naquele momento, significou daquela forma, Daquela né? forma, sim. Então é muito importante a gente ter essa clareza, porque isso libera também a questão da culpa, né? Que ninguém é culpado, não tem um culpado. Enquanto eu ficar nesse lugar de acusação, de buscar um culpado, eu não vou estar me apoiando para minha cura. Enquanto eu estiver terceirizando, né? Falando, é culpa porque minha mãe era assim, porque meu pai era assado, porque meu vizinho, porque meu irmão. Não, a gente tem que chegar nessa maturidade de assumir a responsabilidade sobre a nossa interpretação, sobre a nossa vida. É eu comigo, é eu comigo. Sim. E enquanto nós estivermos nessa acusação, procurando alguém para justificar o que aconteceu na nossa vida, né, julgando, condenando, acusando, nós não vamos sair desse meio. Nós não vamos sair desse looping de dor. Então, quando eu entendo que é de responsabilidade minha, é como se eu tirasse o, o nariz de fora desse looping que eu tô me colocando e eu começo a me perceber. É aí que entra a percepção. Porque na traição, o que acontece? Eu vou dar um exemplo assim muito básico. A chegada do irmão, né? A chegada de um nenê novo.
eu, Silvana, eu fui rainha de casa durante 5 anos e meio. De repente chega um nenê novo, onde as atenções são voltadas para essa criança porque ela necessita. Ela é um bebê. E eu, com 5 anos e meio, já sou maior, já entendo, já vejo o nenê. Só que como que eu interpreto isso? Eu interpreto isso como eu fui trocada. Eles me trocaram por aquele nenezinho no berço. Então, mas meu pai e minha mãe não me trocaram. É como eu me percebi. É como eu olhei para mim naquele momento. É a minha interpretação, que foi o que você trouxe. Então é um exemplo assim muito que quem tem 2 filhos passa, né? Sim. Você tem 3. É, mas e quem tem só um, esse único filho também pode ter interpretado uma situação familiar como uma traição, né? Quem nunca, gente, que prometeu uma coisa e não fez, Não né? fez. Quem nunca? Porque a traição, ela tá ligada com uma quebra de lealdade, uma quebra de fidelidade. Eu vou, mentiu para mim, me enganou. Mas antes, e claro que lá, quando a gente é criança, a gente não tem essa consciência, a gente vai tendo, né? Depois. A pessoa aqui demorou mais de 40 anos, então, veja, é uma caminhada, é autoconhecimento, né? Enfim. Mas essa mentira, quanta mentira eu conto para mim, quanta historinha eu conto para mim, quanta justificativa, né? Eu tenho vontade de fazer X e eu faço Y, e aí eu vou justificando. Esse é um jeito da gente perceber. Quando eu começo a justificar muito as coisas para mim, observa, olha que tem uma mentira aí que você está contando para você e você tem que se convencer que não é mentira, né? Então você fica justificando. Ou eu vou usar na primeira pessoa porque aconteceu comigo e não estou livre de não acontecer. Mas assim, quando eu faço uma escolha e eu começo, né, sempre com a consciência que o primeiro ouvido a escutar é o meu, quando eu faço uma escolha e eu começo a justificar para mim por que que eu fiz aquela escolha, já ligou a luz amarela. Por que que tem que justificar? Por que que eu simplesmente não posso dizer assim, eu escolhi isso, eu decidi dessa forma? E ponto. E ponto. Sim, Coração leve, porque essa decisão está de acordo com a minha essência. E eu estou em paz com isso. Então aí eu não estou me traindo, eu não estou mentindo para mim, eu não estou inventando historinha. Nessa linha, né? sim. Mas justamente nessa linha que você abordou, quando eu tenho uma ferida da traição e eu não estou consciente dela, eu estou vivenciando, eu estou em função da dor. Eu vou ficar mentindo para mim mesmo, eu vou ficar me enganando, eu vou ficar dizendo que eu quero ir para determinado lugar, mas no fundo eu não quero ir. Eu vou porque todo mundo vai. Eu não me posiciono, eu simplesmente vou de acordo com aquilo que o outro quer que eu faça. E assim eu vou contando mentiras, eu vou contando histórias para mim mesmo. E eu vou fortalecendo a ferida, Isso, isso. né? Eu fico é, não querendo olhar, né? Uhum. E daí tem também a questão de eu ficar controlando muito as coisas, né? Que essa Porque é a máscara. É, a máscara da traição é o controlador, né? isso. Eu falo nós, mas eu me utilizei da máscara do controlador, controladora, por muito tempo.
para controlar as coisas e controlar tudo ao meu redor. Então, se utiliza essa máscara da traição, é o controlador. Quando eu quero que tudo saia como eu quero, quando eu quero que os outros façam tudo do jeito que eu quero, né? Não aceito fragilidade dos outros, não aceito o erro dos outros, só eu sei fazer. Então, esse controle, quanto mais você se utiliza dele, mais a ferida da traição é profunda. Então, É, perceba esse comportamento de controlar. e Sil, só para a gente trazer assim uma outra informação, vamos trazer assim a diferença entre controle e condução, controlar e conduzir. Quando eu estou no controle, o medo está presente. Então, o controle com a presença do medo é algo que mascara alguma coisa. A condução, quando eu estou conduzindo, não existe essa energia de medo. Então, isso é algo bem importante para a gente trazer como diferencial. Perfeito. Trazer essa clareza assim. Entre controle e condução, a principal diferença é a presença ou não da energia do medo. Né? Sim. Por que o medo está presente no controle? Porque eu não quero mais ser traído, eu tenho medo dessa experiência, não quero mais voltar lá, então eu fico controlando. Uhum. Quando é algo, porque as coisas também precisam de uma certa organização, é sempre o olho na realidade, o pé no chão, né? Então, essa condução, ela é importante. E ela acontece, a gente também conduz as coisas. Olha, aqui nós estamos conduzindo a nossa conversa, né? Então, essa condução, ela não tem o medo vamos dizer assim, nos vigiando ou nos acompanhando, né? Nós estamos conduzindo uma conversa, nós não estamos controlando uma E conversa. é fundamental isso. Porque conduzir é exatamente o que você falou. Eu conduzo todas as situações da minha vida. Agora, quando vem o controle, eu não confio em nada e nem ninguém. Eu finjo que confio, aí eu delego algumas atividades para alguma pessoa fazer, só que através do meu controle, que é baseado no medo, eu não confio que ela vai fazer do jeito que eu mandei. Aí o que eu faço? Eu supervisiono. Eu não consigo conduzir apenas, deixar que a pessoa faça do jeito dela, da maneira dela, no tempo dela. Não, é tudo no meu tempo, através do meu controle. Então a confiança é engraçado que nessa ferida a pessoa ela é muito responsável. Ela é uma pessoa assim muito comprometida e ela quer que todo mundo confie nela, mas ela não confia nos outros. Então, como é que os outros vão confiar em você se você não confia nem em você mesmo? Porque quando a gente fala das feridas, a gente fala de polaridades. A gente tem que sempre lembrar isso. Quando eu falo polaridade, eu uso assim um exemplo que é mais fácil, é a moeda. Tem cara e coroa, mas a moeda é a mesma. Então a frequência é a mesma, só está do outro lado. Então, quando eu tenho essa ferida da traição, isso é muito forte porque eu tenho uma polaridade dela, né? E a outra polaridade.
é a mesma. Isso às vezes é difícil de entender, porque a gente usa o exemplo da confiança, da polaridade, confiança, mas eu confio ou não confio? É a mesma coisa. E também eu não confiar, eu querer controlar tudo, o que move essa necessidade de controle é não querer voltar para essa dor. Eu não quero mais experimentar essa dor da traição. Por isso a máscara do controlador. E por isso que a máscara foi um ato heróico quando nós criamos e porque ela nos manteve, nos ajudou a sobreviver. Porque quando eu falo assim, pode confiar em mim, mas eu não confio em você, eu não confio, porque vai que você que eu tanto amo me machuque, né? E é uma é uma dor tão profunda. Quem é muito controlador, as pessoas não querem ficar muito perto, acham a pessoa chata, enfim, lá vem um monte de apelido e adjetivo e tudo para essa pessoa. Mas Uhum. assim, quando a gente olha com compaixão, a gente vai conseguir ver que por trás desse excesso de controle tem uma dor muito grande. A pessoa viveu uma experiência tão profunda, quem convive ou quem se percebe assim, querendo controlar tudo e todos, vai perceber que tem uma dor tão profunda de traição que uma vez confiou e, e não foi cumprido, o outro lado não foi leal. Até eu fazer esse caminho de perceber que eu também não fui leal comigo, é um processo de autoconhecimento. Por isso que a Mas dor é tão forte quando alguém faz algo para mim, eu me sinto traído e até eu entender que eu fiz isso primeiro comigo, a escada ela é longa. Só que quando você vai andando degrau por degrau, cada degrau é um pouco de consciência que você vai adquirindo, que você vai tendo, e você vai percebendo que o que está fora só está te mostrando o que tem dentro de você, o que é, está dentro de você. e E essas. Ah, perdão, Sil, pode não, finalizar. assim, eu ia só falar que quando você falou dessa pessoa, dessa dor, né, da traição. Essa pessoa, ela se utiliza tanto desse controle, dessa máscara do controle, que ela não se deixa mostrar a pessoa sensível que é. É de uma sensibilidade muito profunda, mas para quem olha para um controlador, ele se mostra o quê? Forte, resistente, poderoso, acima de tudo. Mas isso tudo é apenas a capa, a máscara do controlador. Porque quando ele conseguir entender essa ferida, ele tira essa máscara e ele descobre a pessoa sensível que ele é. Sensível não de sensibilidade na questão de sofrimento, sensível perante a vida. Uma pessoa sensível, uma pessoa que se enxerga, que se olha, e não aquela coisa dura do controle. Sim, sim. Porque quem. E é interessante, porque o controle, ele não está. O controle aqui, para quem teve a dor da traição,
A pessoa controla para não viver novamente a experiência. Então, ela quer se certificar que tudo vai acontecer como foi combinado. Por isso que ela controla, esse é o objetivo. Por trás desse querer se certificar que tudo vai ser de acordo com o combinado, tem essa coisa que eu não quero voltar a viver a experiência da traição. Mas quem viveu lá a experiência da humilhação também tem um grau de controle, mas daí é para não passar vergonha, né? Isso. E para não Aham. ser humilhado. Então percebe Uhum. que a motivação, o que estimula controlar, a motivação é diferente de acordo com a dor que a pessoa tem. Uhum. E, e à medida que a gente vai caminhando no nosso autoconhecimento, ou à medida que a gente vai só se observando, que para isso não precisa, isso a gente pode fazer a todo instante. Quando a gente começa a se observar, a gente percebe rapidamente que a gente não tem controle de nada mesmo. A gente não tem controle. Nós não temos controle sobre nós, que dirá sobre qualquer outra coisa fora de nós. Sim. Então, esse controle, ele é ilusório. É mais uma historinha que a gente conta para nós, né? Às vezes a gente ouve assim, e faça isso e aprenda a controlar, né? Com umas receitas assim, né? Controla isso, controla aquilo. Não existe esse controle que se vende, né? Uhum. Não existe esse controle. Quando a gente está no nosso equilíbrio, manifestando a nossa essência, a gente consegue administrar o que nos acontece. E administrar é bem diferente de controlar. Aí nós voltamos a falar, conduzir. Nós Conduzir. conduzimos e não É, controlamos. é. Porque dentro da ferida da traição, esse controlador, ele precisa trabalhar muito, desenvolver bastante a tolerância e a paciência, que são duas coisas que ele não tem. Ele não tem porque ele quer tudo para ontem, ele não tem paciência de ensinar. Um controlador com a ferida da traição é aquele que, quando, vamos supor, duas famílias resolvem viajar. Aí a pessoa que tem a ferida e tem a máscara do controlador, se ela está no carro atrás e o da frente é devagar, anda mais lento, anda dentro da velocidade das placas, vamos assim dizer, ele não dá conta. Porque essa paciência, essa tolerância, não dá conta. Ele não consegue ficar, ele vai ultrapassar e vai para frente. Então, desenvolver a tolerância, a paciência, é algo que precisa ser trabalhado nessa ferida, justamente devido à máscara do controlador. Sim. Mas também quem tem essa ferida tem essa coisa de tranquilizar os outros, porque ele ilusoriamente acha que ele está controlando tudo, né? Então, ele tem essa facilidade, né? Geralmente é uma pessoa bastante sociável, bastante amigável, né? Uhum. Quando ele está no auge ali da vivência da máscara, né? Então, essa é uma outra característica, assim, que ele desenvolveu, que ele desenvolveu, a pessoa não gesticula quase, né? Que ele desenvolveu em função dessa dor. Então, essa dor, ela traz também, assim, o desenvolvimento de habilidades, né? Sim, sim, porque é uma pessoa ela é um líder nato, né? Sim, Tem essa força, tem essa
Porque vamos falar das habilidades também, né? É uma pessoa Sim, que tem essa liderança, é nata dele. Só precisa entender que se a liderança dele for através do controle, ele não vai conseguir atingir bem o objetivo dele. Mas se a liderança dele for através do conduzir, aí ele atinge. Porque a diferença está no quê? No medo, como você abordou antes, né? sim, E é sim. uma pessoa assim que toma decisões muito rápidas, é uma pessoa muito ágil, né? Ela não espera, porque ela não quer esperar que o outro decida, que o outro faça. Não, ele já vai na frente. É Isso, aquele que termina a prova por primeiro, é aquele que termina o exercício primeiro, é aquele que quer ficar sempre em primeiro lugar. isso. É. E também é uma pessoa que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E o fato dele, tipo, checar tudo, né? É o que chega mais cedo nos lugares, porque ele tem que se antecipar, né? Vai que Sim. acontece alguma coisa, ele perde o horário. Então, Eu mas sei. assim, é assim, tem esses comportamentos, né, que nos ajudam a identificar. Aí a gente vai percebendo o quanto isso é forte, né? Voltando à ideia que a gente precisa também ter um, a gente precisa ter organização, planejamento. Então, quando isso é exacerbado, exagerado, que começa a chamar atenção, então, opa, peraí, tem alguma coisa a mais por trás disso, né? Mas, assim, perceba, quando a pessoa perde a paz em função de controlar horários, pessoas, situações, ficar checando essa questão de querer saber tudo antes que aconteça, né? Quando é de uma forma exagerada, isso pode nos dizer para a gente, opa, vamos prestar atenção, o que, que tem por trás disso? Por que querer controlar tanto as coisas, né? As Sim, pessoas, né? Nesse sentido. sim. E uma coisa muito importante também é quando que nós percebemos que nós estamos alimentando essa ferida. Quando que eu alimento ela? É quando eu quero fazer tudo sozinho. Eu não quero contar com a ajuda de ninguém. Por quê? Porque daí entra a confiança, né? Porque eu confio só no que eu faço. Eu não confio no outro. Então eu prefiro fazer as coisas sozinho, né? Quando eu me utilizo das historinhas que você falou, das eu vou fazendo aquelas mentirinhas para mim mesmo, contando historinhas e me justificando o tempo todo. Eu estou alimentando essa ferida, eu estou dando um pouquinho de água para ela para poder sobreviver. E se uma outra coisa assim que eu percebi, é, não tem ali no livro, mas que eu tenho percebido assim por experiência também, o controlador ele gasta muita energia. Ele perde muita energia com coisas desnecessárias, né? Então, assim, percebe uma coisa para a gente se observar é o cansaço que a gente sente. Quando a gente está cansado, por que que eu estou cansada, né? Então, eu me sinto cansada, mas espera aí, esse meu cansaço, o que que eu fiz? E as minhas ações, qual era o propósito das minhas ações? Porque é natural, quando a gente faz muitas coisas, a gente se cansar, né? Isso é humano. Sim, Mas assim, com qual objetivo que eu estou fazendo tanta coisa? Qual que é o propósito disso? Então, quando eu me faço essa pergunta, qual que é o propósito disso? E eu vou buscando. Isso são coisas que eu posso fazer comigo, né? sim. Uhum. Porque até é, buscar uma ajuda profissional, a gente precisa perceber que a gente tem essa necessidade.
E quando é que eu vou? Eu vou buscar quando está doendo muito. Então, É, não pode falar. assim, muitas vezes a gente tem uma dor e a gente não tem clareza sobre ela. Mas à medida que a gente vai se observando, e percebendo o que nos move para as nossas ações, é um jeito de eu conseguir perceber também. Uhum, sim. E olhando desta maneira, que nós iniciamos a nossa live falando da aceitação, quando eu aceito o que eu vivo, a experiência que eu estou vivendo, que eu paro de ficar no julgamento daquilo que eu vivi, daquilo que eu estou vivendo, da experiência que eu estou passando, da acusação, aí entra o aprimoramento. Porque depois que eu passei por esse olhar, eu me observei, a experiência que eu estou vivendo, eu aceitei de coração, com amor. Qual é esse aprimoramento? É ir em busca. Ir em busca de como que eu posso melhorar, como que eu posso sair daqui, desse looping de dor que eu me coloquei. Para onde que eu vou? Aí entram as pessoas que buscam ajuda, e essa ajuda é toda e qualquer ajuda. Claro que uma ajuda terapêutica de um profissional que tem ferramentas para trabalhar com isso, para movimentar esse teu campo e trazer consciência, é muito importante. Que é a metodologia que a gente trabalha. Além da metodologia, a psicanálise. Como que é isso? É olhar o tempo todo para essa dor. E quando eu escorrego e volto para ela, eu tenho um profissional para me ajudar a olhar novamente para ela e a dar ressignificar. É aquilo que nós falamos muito, é trabalhar com a nossa dor e transformar ela em força. Mas como que eu transformo ela em força? Quando eu olhar. Se eu não olhar, se eu esconder ela de mim mesmo, eu não vou conseguir fazer essa transformação em força. E tanto eu quanto a Eli, nós duas que estamos aqui, nós passamos por todas essas dores, intensidades diferentes, e nós estamos aqui porque nós trabalhamos e transformamos ela na nossa força. Né, Eli? Sim, e essa transformação do que é dor em força, eu não vejo, pelo menos eu não vivi isso. O que eu vivi é o acolhimento, é o reconhecimento, olhar para isso, assumir, eu sinto isso, isso dói Uhum. para mim. Uhum. Todas essas feridas que a gente vem falando, mas principalmente essa de hoje, que a gente está dando um enfoque maior. E quem viveu, quem experimentou isso, vai compreender melhor. Quando eu percebo que eu fui enganada, que eu fui, que não cumpriram com aquilo que foi combinado, que foi prometido, dói muito. E quando eu olho para dentro e vejo e percebo o quanto eu também me traí, quantas vezes que eu fiz algo que eu não queria fazer, que eu disse algo que eu não queria dizer. Então, essa é a autotraição que abre a frequência para que outras pessoas também me traiam. Tem uma frase que diz assim: só é traído quem está traível. Não sei se tem essa palavra traível na língua portuguesa. Eu vim conhecer na terapia.
Mas assim, o estar numa condição de ser traída, de ser traído, é porque em algum momento eu já fiz isso comigo. E quando a gente chega nesse lugar, realmente é muito doloroso. E para olhar para isso, para ir nesse passo a passo, com a metodologia humanoterapeuta, a gente vai caminhando passo a passo. A gente vai indo técnica por técnica, campo por campo. Nós temos vários campos. Nós temos o Uhum. nosso campo espiritual, o nosso campo mental, emocional, energético. Tudo que acontece com a gente se expressa no nosso corpo físico, nesse Uhum. nosso corpo, mas antes passa pelos outros. Então, a metodologia, ela tem esse propósito de ir com técnicas diferentes, atuando em todos esses campos, para terapeuta caminhando junto com o assistido, para ir limpando, para ir olhando, para ir ressignificando, para ir trazendo um outro sentido. Sim, Então, não é apagar da memória, esquecer. Eu não acredito que isso seja possível. Comigo não foi assim. Eu lembro bem das minhas dores, eu lembro bem. Mas hoje eu consigo falar sem sofrer. Então, sim, o sofrimento, a gente tem essa opção, né? É uma dor tratada, ela deixa de ser sofrida. sim. Você deixa de ter a reação em relação a ela, né? E passa a olhar para ela e ver, sim, passei por isso, mas hoje eu olho para ela de outra maneira, né? Sim, E quando que a é, gente percebe que essa ferida começa a curar? É quando eu delego as coisas para os outros. É quando eu não fico atrás querendo saber o que, que os outros estão fazendo, se estão fazendo como eu mandei, né? Quando eu relaxo, quando eu deixo a vida me conduzir e não eu conduzir a vida, controlar a vida. Existe uma e diferença ali. sim, porque a pessoa, ela realmente não é assim que ela não quer, ela não consegue delegar. O controlador, a pessoa que viveu pela experiência da traição, isso é uma coisa boa para a gente observar. É, eu não consigo pedir para uma outra pessoa fazer, né? Não consigo delegar as coisas. Então, quando eu começo a confiar que o outro vai fazer, eu já estou me curando disso, né? Sim. É muito Uhum. bacana quando a gente consegue soltar e dizer, ah, faz aí, do jeito que ficar vai tá bom. Tá bom. É. E na verdade é um alívio, é uma libertação. É, Ou se é. curar, curar uma ferida é libertador. Curar uma ferida é conseguir estar aqui como eu e você falando dela. Sim, Curar uma ferida é olhar para você e falar: Nossa, eu consegui, é. né? É esse olhar. É esse olhar. Bom, Eli, nós já chegamos a 1 hora. Opa, já deu, né? Tá, Já, verdade. Já deu. já Sil, chegamos a uma. tu leu o poema lá no começo? Eu esqueci de ler. Então, por favor, leia antes que caia Quer a que eu... nossa live. Você Deixa quer eu ler ou pegar quer... ele aqui. Não, se você quer ler, pode ler, senão eu leio. Tá. É, o meu tá, já tá na sua mão, pode ler. O meu eu tô chegando Tá, ainda. Hum. tá bom. Tá, esse poema, ele tá no livro ali da Laís Bourbeau, mas quem escreveu foi o Hjalmar Soderbergh, acho que é isso, né? Que Isso. fala. Aham. E ele diz assim: todos queremos ser amados,
ou admirados, ou temidos, ou odiados e desprezados. Queremos despertar uma emoção no outro, seja ela qual for. A alma estremece diante do vazio e busca o contato a todo custo. Isso mesmo. É muito lindo esse poema. É. Mas assim, nós queremos agradecer muito a presença de todos vocês que ficaram aqui conosco, que passaram por aqui e a todos que ainda vão nos assistir depois em outro momento. Muito obrigada. Nós estamos aqui com muito amor e respeito pela história, pela vida de vocês e pelas nossas, né? E semana que vem nós temos a última ferida, a ferida da injustiça. Contamos com a presença de todos e com muito amor a gente encerra esta live de hoje com muita gratidão, estado de graça mesmo, por nós termos feito essa live e vocês terem acompanhado nós até aqui, em todos os momentos, acompanha os nossos Instagram. Nós agradecemos muito acompanhar eu e a Eli. Muito obrigada. Isso. Eu também quero agradecer e a próxima live será na quinta-feira, no mesmo horário, às 20h55. Nós vamos falar sobre a dor da injustiça. Se isso fez sentido para você, se observe. Se quiser conversar, nós estamos aqui. Entrem em contato, tanto com a Sil como comigo. Nós trabalhamos com as mesmas técnicas e o nosso propósito é esse, é gerar vida, é oportunizar curas, trazer consciência, né? Então, nós estamos aqui com esse propósito. Gratidão a você que esteve conosco, gratidão a você que está, e você é sempre convidado a nos acompanhar e sempre que sentir, entre em contato, tá bem? Muito obrigada, Sil. Obrigada. Abraço para ti, Abraço gratidão, também. foi ótimo. Obrigada. Até. Beijo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.